Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Essa aqui é uma série nova que a gente está gravando aí sobre um conteúdo aí um pouco mais avançado, digamos assim. E a gente está tratando nessa série aqui sobre os princípios SOLID. Hoje a gente vai falar sobre a letra O do princípio SOLID. Então a gente vai falar do princípio aberto-fechado, né? Se a gente traduzir, ou Open Closed Principle, beleza? Então, antes de começar o vídeo aqui propriamente dito, né? Já avisando aí, isso aqui é uma série, então se você não viu o vídeo anterior, eu vou deixar aí no card. É importante que você veja. Embora a letra, o acrônimo ali, SOLID, ele não significa exatamente uma sequência, você tem que fazer cada um ali na ordem, mas é interessante você ver na sequência para ir fixando melhor aí o entendimento, né, do acrônimo como um todo, beleza? Então, vê o vídeo passado aí, se você não viu. Se você tá gostando da série, deixa o like também, não esquece de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E é isso aí, acompanha aí o canal também tem outras playlists, outros assuntos aí que pode ser do seu interesse. Dá uma buscada aí e vamos lá pro vídeo de hoje. Bom, então, como eu comentei, a gente vai ver hoje a letra O aqui do SOLID, que é o Open Closed Principle, ou OCP aqui, para ficar de uma maneira mais reduzida. Esse princípio, embora o SOLID em si, né, seja algo que foi muito, digamos, propagado pelo Robert Martin, né, pelo Uncle Bob, mas alguns princípios ele pegou de outros autores e simplesmente ele formou ali o acrônimo, né? Juntou e deixou ali como se fosse um conceito fechado. Então, o Open Closed Principle, na verdade, é um conceito ali criado pelo Bertrand Meyer, né? Que é um cientista da computação também. E o resumo dele é o seguinte: um artefato, né? Aqui a gente está colocando de uma maneira bem abstrata mesmo, para significar várias coisas, né? Em termos de código, mas um artefato de software deve ser aberto para extensão e fechado para modificação, né? Numa primeira vista, assim, esse conceito parece um pouco esquisito, né? Como é que uma coisa é aberta e fechada ao mesmo tempo? Mas eu acredito que quando a gente for ver na prática, a gente vai conseguir entender melhor o conceito. Esse é um daqueles conceitos que, às vezes, a definição ela não ajuda muito ali. Então, talvez você vendo na prática, isso fixe melhor. Então, basicamente aqui, esse princípio, ele vem dizer que qualquer pedaço de software, módulo, classe que a gente escreva, ela deve permitir uma extensão, ou seja, eu posso conseguir aumentar ou adicionar funcionalidades ali naquela classe, naquele método, naquele módulo, naquele artefato. E essa alteração, essa extensão que eu estou fazendo, de preferência, é que eu não preciso modificar aquele artefato, né? O Robert Martin, ele fala no livro que o ideal, quando a gente vai adicionar uma funcionalidade nova, é que as modificações no local onde a gente quer aplicar a mudança, ela de preferência seja zero, né? Claro que não vai ser zero porque senão a gente não... É igual quando a gente está falando, sei lá, de programação funcional e fala que não tem que ter mutação, né? Não pode ter mudança. Então, se não pode ter mudança, como é que a gente vai criar as coisas, né? Então, é um conceito que, na verdade, ele deve ser aplicado de maneira a que ele gere o menor efeito colateral possível. Então, quando a gente diz fechado para modificação, é que quando eu quiser adicionar uma extensão, eu não preciso sair alterando várias e várias classes. Então, é basicamente isso que você tem que colocar em mente. Bom, então, para a gente entender um pouco aqui, vamos fazer igual a gente fez no vídeo passado e tentar identificar quais são os sintomas que mostram que a gente está violando ali o princípio do OCP. Quando a gente tem adição de nova funcionalidade e essa inclusão dessa nova funcionalidade, ela causa modificação em vários lugares do módulo, né, que a gente está alterando, isso aqui já pode ser um sintoma, um sinal de que a gente está violando o Open Closed Principle, certo? E aí uma coisa interessante também que vocês vão notar é que esse princípio, ele meio que tem como requisito que você já tenha aplicado o Single Responsibility Principle, que é o conteúdo que a gente viu no vídeo passado. Por que isso aqui? Porque vocês vão ver que para que eu consiga ter esse isolamento, né, de maneira que eu adicione a funcionalidade e eu não precise sair mudando tudo, o princípio da responsabilidade única, ele prega que um
um determinado artefato de código, né, um trecho, um módulo, ele deve mudar por uma única razão. Né? Ele deve ter só uma razão de mudar. Então, quando a gente aplica isso aqui, fica mais fácil de aplicar também o Open Closed, porque aí aquele pedaço que a gente está querendo estender, ele não vai ter várias razões de mudar. Então, quando eu aplicar o OCP, eu vou conseguir mudar, mas essa mudança não vai precisar ser propagada diversas vezes. No livro, ele dá um exemplo, né? É um exemplo relativamente complexo, mas eu acho que é bom para a gente entender. É uma situação de relatório, um relatório financeiro. Esse relatório, ele precisa ser gerado inicialmente, um relatório para a web. Ele cita lá que tem uma determinada característica da fonte, é vermelha e tal. E depois precisa gerar um relatório para impressão. E aí esse relatório já tem uma característica um pouco diferente. Então aqui a gente tem um caso bem interessante para aplicar o CP. A gente aplica SRP ali antes, né? A gente vai ver depois que tem uma fase aqui que é a de geração dos dados, e aí depois tem a fase de geração do relatório. Então, quando a gente aplica o SRP, a gente separa essas duas partes. Então, eu vou ter a parte que faz o cálculo ali, que vai apresentar o relatório, né? Gera os dados, e tem a segunda parte que vai cuidar da geração do relatório em si. Então, a gente faz essa separação, e agora eu quero aplicar o OCP. E aí, como é que eu aplico o OCP aqui? Bom, inicialmente eu estou gerando o relatório aqui para a web. Digamos que agora eu queira gerar o relatório para impressão, ou eu queira enviar o relatório por e-mail, ou eu quero salvar o relatório no banco que vai ser consumido, sei lá, por outra aplicação. Então, tudo isso é a aplicação do OCP ali na prática. Uma coisa interessante, antes da gente partir aqui para o diagrama completo, é que assim, se você olhar esse princípio, você vai ver que ele é muito parecido com um padrão de projeto, que é o Strategy Pattern. Por quê? Porque o Strategy Pattern, ele também tem esse conceito de você estender, na verdade, de você utilizar um conjunto de algoritmos ou um conjunto de comportamentos sem que seja necessário você ficar alterando o contexto onde você está aplicando aquele algoritmo. Então, se você olhar, eles são bem parecidos. Então, aqui eu tenho o contexto, digamos que isso aqui seja o contexto. O contexto é onde eu quero aplicar o padrão, né? O padrão não, desculpa. O algoritmo. Então, eu quero aplicar esse algoritmo nesse contexto aqui. Até tem um exemplo prático aqui, por exemplo, o carro. Eu tenho o carro e eu tenho um comportamento aqui de freio. E aí, eu quero aplicar aqui esse freio. Então, eu isolo o comportamento que eu quero aplicar e os algoritmos que implementam aquele comportamento, eles podem variar à vontade e não vai afetar aqui o meu contexto. Então, é bem parecido mesmo. Então, imagina aqui, ó, esse aqui é o meu contexto, onde eu quero gerar relatórios e aqui são os algoritmos que eu quero variar. Então, eu posso gerar relatório para web, gerar relatório impresso, enviar por e-mail, salvar no banco. Tudo isso aqui pode crescer, pode ser estendido sem afetar o meu gerador aqui de relatório. O meu gerador de relatório, ele vai estar meio que isolado. Então, é só essa ligação aí que eu achei bem interessante trazer para vocês verem que, inclusive aqui, né? Ele fala, nem tinha percebido isso aqui, mas aqui na própria Wikipédia ele fala que ele é compatível com o princípio do OCP, onde eu consigo estender classes para extensão, mas ficar fechado para modificação. Ou seja, isso aqui, o carro em si não vai precisar ser modificado. O que eu vou modificar são as extensões. Bom, então aqui no relatório financeiro, aliás, no exemplo que o Uncle Bob traz no livro, eu tenho aqui os dados do relatório financeiro que são gerados, né? Isso aí ele pega ali de uma base de dados, gera esses dados e em seguida ele quer gerar esses relatórios. Então observe que tudo fica isolado. Uma coisa interessante aqui é você observar a direção das setas. Então a seta sempre vai apontar para a dependência dela. Então, por exemplo, esse módulo aqui, ele não depende desse. Ou seja, esse módulo aqui está isolado, esse aqui pode... isolado no sentido, eu posso dizer que esse aqui está fechado para modificação e aberto para extensão. Então, eu defini aqui a funcionalidade que eu quero. Eu quero aqui, por exemplo, é um Screen Presenter, ou seja, um apresentador de tela. E aí eu tenho aqui o meu web. Aqui é um Print Presenter, então eu posso ter PDF, eu poderia ter sei lá, arquivo de texto, e etc. Então, é sempre assim, você
a seta vai na direção de quem esse módulo aqui depende. Então, PDF View depende disso aqui, mas isso aqui não depende do PDF View. Do mesmo jeito aqui, ó, esse controle aqui, ele define uma funcionalidade de Report Presenter. Só que ele não está acoplado com nenhuma dessas representações, digamos. Ele chama de presenter, né? Desses apresentadores. Então, eu posso evoluir aqui, eu posso crescer, né? Eu posso estender aqui, eu posso ter outros tipos de presenter e o meu controle aqui, ele não vai ser afetado. Então, por isso que ele fica ali, ó, na parte mais superior. Eu posso, tudo isso aqui é extensão e isso aqui é o contexto onde eu estou aplicando a extensão. Então, isso aqui é fechado para modificação e aqui é aberto para extensão. E esse cara aqui vai usar os dados do relatório financeiro. Isso aqui é como se fosse a funcionalidade que a gente separou. Aqui é o SRP na prática. E ele também usa dados de banco, mas também tá isolado. Então, assim, é muito prático isso aqui para você fazer esse tipo de funcionalidade, onde você quer crescer a sua funcionalidade, mas sem precisar ficar alterando um monte de canto. Então, se eu quiser alterar, adicionar um novo presente aqui, ou uma nova forma de impressão, essa parte aqui do meu código, ela vai estar toda isolada, não vai ser afetada. Então, imagina, se eu tivesse um teste unitário para esse trecho de código aqui, eu adicionei um novo presente, eu vou precisar testar isso aqui de novo? Não vou precisar, porque isso aqui já está isolado, já está fechado para alteração, então não preciso testar. Eu vou testar somente aquele trecho novo que eu adicionei. Então, testaria, por exemplo, só isso aqui. Então, isso aqui permite E aí, claro, né? Melhora uma série de coisas, né? Mantenibilidade, sensibilidade, confiabilidade, né? A questão do teste aí e etc. Então, é para isso que a gente utiliza esses padrões. Eu resolvi trazer também um exemplo aqui prático, igual eu fiz no outro vídeo, para a gente ver um exemplo diferente. Então, deixa eu passar aqui pro code. O que eu implementei aqui? Eu sou fã de um jogo, de um MMORPG, acho que é assim que chama. É o Dota. O Dota é um jogo ali onde você tem heróis que têm atributos, que têm skills, né? Habilidades. E aí, eu fiz uma abstração desse jogo aqui, bem pobre. Claro, né? Mas para focar aqui no nosso exemplo. Então, a gente tem aqui a figura do jogador. O jogador, ele tem um nome, ele tem uma vida e ele tem um tipo. E aí, esse tipo, ele pode ser agilidade, força ou inteligência. Eu não vou entrar em todos os detalhes aqui de Go, porque não é o foco. O foco é o padrão em si. Mas, esse jogador, ele tem uma funcionalidade que é atacar. Ou seja, atacar um oponente. Então, o atacar, ele recebe o oponente, ele quer atacar. E a habilidade que está sendo utilizada aqui. Essa habilidade, ela está definida aqui e eu defini 4 habilidades. Isso aqui foi um pouco baseado lá no jogo, mas tem a primeira, a segunda, a terceira e a quarta, que é chamada de Ultimate. Então, essa habilidade vai ser usada aqui. E aí, dependendo de qual seja a habilidade e qual seja o atributo do jogador, o tipo, na verdade, essa habilidade ela vai causar mais ou menos dano no adversário. Então, eu fiz aqui para cada um. Então, se for agilidade e for a primeira, ele vai causar 1 de dano. Se for a segunda, 2. Se for a terceira, 4, 6. Se for de inteligência e por aí vai. É só um exemplo bem simples para a gente entender esse conceito aqui. E lá no método principal, eu criei 2 jogadores aqui. Então, um Axie aqui de força, uma Luna aqui de agilidade. E quando a gente executa, vou executar aqui, ó. Então, o Axie tinha 100, a Luna tinha 70. Após um ataque aqui o Axie atacou aqui a Luna, usando a primeira habilidade dele. E aí tirou aqui 2, na verdade tirou 1 de dano, causou 1 de dano na Luna. E a Luna também atacou o Axie usando a segunda habilidade dela. E aqui, como a gente pode ver, tirou 2 pontos de vida do jogador. Então, bem simples. Só que assim, qual é o problema? O problema é que esse código aqui, ele não está seguindo o OCP. Por quê? Porque se eu quiser adicionar uma nova habilidade, ou se eu quiser adicionar um novo tipo, eu vou ter que alterar esse código aqui do jogador, sempre. Eu vou ter que vir aqui e adicionar. Quando você vir alguma funcionalidade que tem switch
ou tem muito if else, provavelmente ali está sendo violado o princípio do aberto fechado, do open close. Então já é um que a gente chama de smell. Então já é um smell ali, um code smell, e indica isso. Então vamos ver como a gente pode refatorar isso daqui para seguir o open close principle. Vou passar aqui pro outro código. Pronto. Não, eu digitei errado aqui, né? Obviamente. Prontinho. Agora eu já vou mostrar a refatoração que foi feita. Então, o jogador aqui agora, observe que ele está bem menor. Uma outra coisa também que a gente fez, usando ali o SRP, foi retirar a questão do ataque daqui. Então, o que que o oponente, o que que o jogador agora ele faz? Ele, a partir da habilidade, ele vai executar um ataque. Então, ele vai receber aqui o oponente. Então, lembra que o que que a gente queria? A gente queria desacoplar o ataque do jogador. No sentido de os tipos de ataque poderem evoluir sem que eu precise ficar alterando aqui o jogador. Então agora o jogador recebe, na hora do ataque, ele diz qual é a habilidade e aqui a execução do ataque, ela vai ficar livre, né, aberta para ser estendida. E esse trecho de código aqui, ele vai ficar fechado para modificação. Então, se eu precisar adicionar uma nova forma de ataque, eu não vou alterar mais esse trecho de código. Eu vou vou criar só um novo ataque. Então, deixa eu mostrar aqui os ataques. Vou pegar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, a primeira. Essa habilidade aqui, sim, eu não mostrei uma coisa importante, né? A habilidade, ela é uma interface agora e ela executa um ataque. Então, eu como origem, né? Então, se a gente voltar aqui, ó, para o strategy ou mesmo para o presenter, o jogador agora é esse carro aqui. Ele está definindo que ele precisa de uma funcionalidade que é uma habilidade de atacar. Então, essa habilidade aqui é a interface que eu defini e eu quero que ela varie. Então, agora aqui são as variações. Então, eu estou criando aqui uma variação daquela habilidade que eu estou chamando aqui de primeira habilidade. Eu estou implementando aqui o método, a função que está definida lá na interface, que é o executar, que recebe um jogador e retorna o inteiro. Esse inteiro é o dano. Então tá aqui, eu recebo o jogador e eu retorno o inteiro. O que é que eu vejo aqui? Bom, eu vejo o tipo do jogador. Se for agilidade, eu retorno 1. Se for inteligência, 2. E do contrário, eu retorno 3. Então, eu defini que essa primeira habilidade é assim. A segunda eu defini que é dessa maneira. A terceira dessa maneira. A terceira não, essa aqui é a ultimate, seria a quarta. Eu não criei a terceira, mas não importa. Eu poderia criar quantas habilidades aqui. Lá no Dota tem o conceito também de item. O item, ele é capaz também de executar um ataque. Então, poderia ter um ataque aqui de item também. E eu poderia facilmente adicionar quantos eu quisesse aqui e isso não vai afetar mais o meu jogador. Então, observe agora que aqui no método main, eu criei os dois jogadores do mesmo jeito, mostro aqui o status inicial deles e chamo aqui, ó, o jogador 1 atacar o jogador 2 e eu tô passando aqui a habilidade que eu quero usar para fazer o ataque. Então, eu passei aqui a primeira habilidade, ele vai usar a primeira habilidade. Se eu quiser mudar a habilidade, eu crio aqui uma nova, instancio, passo para cá e pronto. Eu não preciso mais, nunca mais, nossa, é bem forte isso, mas é isso mesmo. Eu não preciso nunca mais alterar o meu jogador se eu quiser modificar essa funcionalidade de ataque. Então, mais uma vez, eu sei que tá meio repetitivo isso, mas é para fixar mesmo. O meu jogador agora, a funcionalidade de atacar, ela está fechada para modificação. Eu não preciso mais alterar essa parte e ela está aberta para ser estendida. Então, eu posso adicionar quantas habilidades quiser e o meu programa agora vai funcionar dessa maneira. Então, se a gente rodar, ó, vai funcionar exatamente como estava antes. É claro que aqui mudou um pouco os valores e isso aqui está fixo lá dentro da habilidade. Eu preciso agora habilidade... Sei lá, essa ultimate aqui, ela causa mais dano. Então eu posso vir aqui. Se o jogador for de inteligência, o dano é, sei lá, 10 agora. Beleza, volta aqui. Se for agilidade, eu vou botar 50. Não tem problema. Altera só esse pedaço aqui. O jogador pouco importa. Então eu executo aqui, ó. Não precisei alterar nada. E agora o ataque foi de 50. Beleza? Bom, eu espero que tenha ficado claro. Trouxe esse exemplo aqui, ele é um pouquinho mais complexo, mas vocês podem observar que ele causa uma certa profusão de classes, isso é normal. Então, se a gente olhar aqui, por exemplo, esse código, talvez a gente precisasse fazer aqui com 2 ou 3 classes, mas a gente
fez aqui com, sei lá, dezenas. Isso aqui é uma das críticas que o pessoal, né, a galera da programação orientada a objetos faz a esses padrões, né, porque eles geralmente ficam realmente muito verbosos, mas é o trade-off. Então, assim, você perde em simplicidade, no sentido de que agora eu tenho muitas classes para gerir. Antes eu tinha ali a classe jogador, agora eu tenho um jogador, eu tenho primeira, segunda, ultimate, tenho vários ataques aqui. E aí você ganha nessa possibilidade de estender sem gerar efeitos colaterais. É o trade-off. Então você precisa verificar se vale a pena no seu contexto. Não precisa sair aplicando feito louco. Eu tenho um negócio aqui que tem um if-else, né? Esses dias eu vi um vídeo aí na internet que vários influencers aí de TI reagiram e foi um cara que gravou um vídeo, ou foi um artigo que falando para não usar if else. Não é proibido usar if else. Então, assim, não é bem por aí, né? Mas de repente você tem uma funcionalidade ali que você acredita que não vai ter muitas possibilidades de extensão, você pode usar tranquilamente um if else ali, ou um switch, não tem problema. Não é bom fazer otimização prematura, mas às vezes também, se você não tem esse cuidado, fica mais difícil depois de mudar posteriormente. Então eu gosto de, quando é um padrão simples, como é o padrão aqui do Strategy, eu gosto de sempre aplicar de cara ali. De cara que eu digo assim, né? O primeiro código que a gente faz para funcionar mesmo, mas numa segunda refatoração ali, você já consegue enxergar isso daqui facilmente. Então, imagina, você está criando aqui uma funcionalidade que gera relatório, então você, poxa, esse relatório aqui o cara vai querer imprimir, então o cara vai querer gerar um PDF, o cara vai querer gerar um CSV, um arquivo de texto, o cara vai querer enviar por e-mail, então você já manja ali que aquilo ali pode crescer. Então, você já aplica o padrão OCP ou um strategy para facilitar a sua vida no futuro. Belezinha? Então, era isso pro OCP. Espero que tenha ficado claro. E aí, o exemplo, espero também que tenha ajudado. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aí no comentário do vídeo e continua acompanhando a série aí que vai ser bem bacana. No próximo vídeo a gente vai ver aí o L, que é o Liskov Substitution Principle, mais cenas para o próximo vídeo. Beleza? Então a gente se vê nesse próximo vídeo aí. Valeu e falou!